Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós hoje na liturgia celebramos a memória de São Justino, Mártir, um homem que tinha uma profunda cultura, uma profunda intelecção e que se converte no segundo século ao cristianismo e que com o seu conhecimento ajuda-nos a refletir também, deixando-nos textos muito interessantes sobre a nossa fé, sobre a liturgia. A primeira leitura de hoje, nós estamos com Paulo no momento que Paulo vai se despedir dos presbíteros, dos sacerdotes da comunidade de Éfeso. É um texto muito interessante porque é como um testamento de Paulo para aqueles que têm o dever de serem pastores da igreja. Vemos ainda que é uma igreja que começa os seus primeiros passos e não tem uma distinção entre os presbíteros e os episcopos, entre os sacerdotes com a ordem do presbiterato e os bispos da igreja. Então, que essas pessoas recebem às vezes um nome e outro. Tanto é que começa dizendo assim, Paulo vai dizer aos anciãos, esses anciãos são presbíteros, são os sacerdotes da comunidade: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho. Veja que é interessante a recomendação: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho. Todos nós sacerdotes, todos nós agentes de pastoral, nós temos um perigo, que é aquele de nos preocuparmos tanto com a salvação dos outros, tanto que o outro seja evangelizado, e de descuidarmos da nossa própria vida de conversão, da nossa vida espiritual. O Evangelho, sobretudo, é uma mensagem para mim, e que eu, através da minha vida, devo testemunhar, devo ajudar o meu irmão a converter e, oportunamente, também anunciar com palavras. Então, depois, continua: e de todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos colocou como guardas. Essa palavra guardas é bispos. Então, o presbítero é uma palavra que evoca a maturidade, o ser ancião. E a palavra bispo é aquele que deve vigiar a sua comunidade. E vai falar que foram colocados pelo Espírito Santo, através do ministério de alguém. Por exemplo, em Éfeso, é o apóstolo que chega, que jejua, que impõe as mãos, que constitui a hierarquia da comunidade. O Espírito Santo age no nosso meio através dos dons, através dos sacramentos, mas também age através da hierarquia, através daqueles que ele escolheu e constituiu para governar a comunidade. Mas Paulo vai alertar para a comunidade, para estar atento a dois perigos. Aqueles perigos externos que assolam a comunidade: aparecerão entre vós lobos ferozes. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas. Então, nós, comunidade eclesial, devemos ter consciência disso. Nós somos muitas vezes alvejados pelas forças externas que perturbam a comunidade, que pode nos levar ao pecado, mas mesmo dentro da comunidade. Então ele alerta e vai dizer assim: não parei de exortar-vos a cada um em particular. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém, mas com minhas mãos eu busquei providenciar o meu sustento, com o dever de ajudar os fracos. Então, um outro alerta que Paulo faz aos líderes da comunidade, a nós sacerdotes, mas a todos, de ter cuidado para não deixar que os bens desse mundo roubem o nosso coração. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, vai dizer o Senhor. O dinheiro, por mais que seja para um objetivo santo, tem sempre o poder de nos desviar dos verdadeiros objetivos, de um ideal de vida. Então, a recomendação do apóstolo. E Paulo vai citar um daqueles textos que ele atribui ao Senhor Jesus, mas que não se encontra no Evangelho, provando que o Evangelho não contém tudo aquilo que Jesus disse, mas que contém o essencial. Como dizia o Senhor Jesus: há mais alegria em dar do que em receber. O tema da generosidade, da solidariedade, a alegria do dar, não de acumular, mas de dar, de compartilhar. Depois dessas palavras, Paulo se ajoelhou e rezou com todos eles. E todos depois prorromperam em um grande pranto e lançaram-se ao pescoço de Paulo e o beijaram, porque Paulo tinha dito que era a última vez que os via, e acompanha a comunidade, os anciãos vão acompanhá-lo até o porto para que ele parta.
No Salmo responsorial de hoje, o Salmo 67, suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso poder. Confirmai esse poder que por nós manifestastes. Então, existe a gratidão, sobretudo da segunda parte, por aquilo que Deus está fazendo para com o seu povo, mas, sobretudo, uma evocação que Deus não nos abandone, que Deus manifeste de novo o seu poder, que Deus acompanhe o seu povo. Reinos da terra, celebrai o nosso Deus, cantai-lhe salmos. Então aqui já um convite ao louvor, que todos os reinos da terra, que todos louvem ao Senhor. Dai glória a Deus e exaltai o seu poder por sobre as nuvens. E a conclusão, bendito seja o Senhor Deus, agora e sempre. Nós não ouvimos ontem, por causa da festa da visitação, a primeira parte da oração sacerdotal de Jesus. Por 3 dias a liturgia apresentaria, então nós vamos ouvir por 2 dias a parte do meio hoje e a conclusão amanhã desse texto belíssimo. Essa é a semana de oração pela unidade dos cristãos. Então, na liturgia, nós, entre a Ascensão e Pentecostes, continuamos a ouvir aquele monólogo de Jesus, o discurso, mas que se conclui com esta belíssima oração aonde Jesus intercede pelos discípulos dele daquele tempo e por todos nós até o fim dos tempos. Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou. Esse gesto de Jesus que busca uma ligação com o Pai, uma ligação com o espiritual. Ergue os olhos para o céu. Na liturgia tem esses momentos, sabe, que se pede esse gesto. O gesto de nos desligarmos da realidade terrena e levarmos o nosso coração ao alto. Com o nosso olhar contemplarmos o nosso Deus. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Então Jesus pede ao Pai que dê atenção, que olhe para nós, o nome que me destes, para que eles sejam um assim como nós somos um. O tema do pedido ao Senhor para que nos dê a unidade é muito insistente na oração. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me destes. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Agora eu vou para junto de ti, e digo essas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Jesus vai dizer: enquanto eu estive neste mundo, eu os guardei. Agora, Pai, eu peço, guarda-os em teu nome. Eu lhes dei a tua palavra, eles não são do mundo. Jesus vai dizer que como ele não é do mundo, nós também não somos do mundo. Estamos nesse mundo e devemos trabalhar para evangelizá-lo, para que ele seja melhor, mas nós não pertencemos a este mundo. Estamos aqui de passagem. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Estamos nesse mundo, nele permanecemos, mas o Senhor pede para que nós sejamos guardados do maligno, enquanto aqui estamos, para que não caiamos na tentação. Consagra-os da verdade. Assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados da verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. É Ele que é caminho, verdade e vida. Jesus fala assim que como Ele se consagrou ao Pai, então que nós sejamos consagrados e suplica ao Pai para que nós sejamos consagrados a Ele, consagrados nele, na verdade, para que nós, nesse mundo que é um mundo de pecado, um mundo que não nos quer, como não quis Jesus, um mundo que não nos ama, porque somos de Cristo, que nós estejamos neste mundo sem pertencer a este mundo, para que nós transformemos o mundo com a nossa presença. Mas isso só vai acontecer se nós formos consagrados na verdade. O que é consagrar? É sermos santificados, sermos sacralizados, consagrar, para que em nós esteja o Senhor, a verdade, a plenitude da verdade. Na oração de hoje, ó Deus que destes ao mártir São Justino um profundo conhecimento de Cristo pela loucura da cruz. Concedei-nos por sua intercessão repelir os erros que nos cercam e permanecer firmes na fé. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.